Olá pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa aula, no nosso curso de Geometria Analítica. Bem, lembrando que nos últimos vídeos a gente já estava estudando cônicas, mais precisamente a parábola, e nós estudamos a equação reduzida da parábola de vértice centrada na origem, tá? No último vídeo nós introduzimos o conceito de transladação de eixos, que vai ser importante neste vídeo, onde nós vamos estudar a equação da parábola de vértice fora da origem, tá? Então, perfeito. Como a gente vai fazer isso? Bem, vamos lá. Nós vamos ter dois casos, Assim como nós tivemos na equação centrada na origem, equação da parábola centrada na origem, nós tivemos dois casos, Quando o eixo da parábola era o eixo dos y e quando o eixo era o eixo dos x. Neste caso aqui, como ela está fora da origem, nós não teremos o eixo da parábola eixo do y e eixo do x. Nós teremos um eixo paralelo ao eixo do x ou paralelo ao eixo do y, tá? Então, o primeiro caso é o eixo da parábola paralelo ao eixo do y. Então, observe. Nós temos uma parábola, certo? Nós vamos ter a parábola aqui. E você observa que o eixo da parábola aqui, o eixo, ele é um eixo paralelo ao eixo do y, certo? Perfeito. Então, nós vamos considerar, para esta, que o vértice da parábola, eles têm essas componentes, HK, tá? HK. Ou seja, aqui está o nosso vértice da parábola, as componentes com relação ao sistema x, o, y, é H no x e K no y, certo? Perfeito. Então, o vértice e o eixo paralelo ao eixo do y. Então, está aqui o eixo paralelo ao eixo do y. Bem, nós vamos pegar um ponto P qualquer na parábola, tá? Desta parábola. E o que a gente vai fazer para encontrar a equação reduzida que descreve essa parábola? Olha, observe, eu já sei o comportamento, eu já sei a equação geral, a equação reduzida da parábola, quando a equação ela está centrada na origem. Então, seria natural eu pensar em construir um novo sistema de coordenada onde essa parábola ela tivesse o vértice centrada na origem, certo? Então, por exemplo, a origem do novo sistema de coordenada é exatamente o vértice desta parábola. Então, é desta maneira que a gente vai prosseguir. Ó. Eu vou considerar um sistema, um novo sistema, x', O', Y', com origem exatamente no vértice, ou seja, a origem do sistema é exatamente o vértice. Então, aqui, ó, eu vou considerar esse novo sistema, que tem o sistema de coordenadas x', O', Y', tá? Onde você percebe que O' é paralelo a OY e O', x' é paralelo a OX, tá? Perfeito. Então, observe que para este novo sistema de coordenadas, a parábola está centrada exatamente no vértice desse sistema de coordenadas, certo? E neste caso, se a gente for fazer uso exatamente do que nós vimos na seção 8.1.2, foi onde nós tratamos da equação reduzida da parábola com o vértice centrada na origem, tá? Foi essa seção aqui. A gente sabe exatamente a equação reduzida desta parábola, mas com relação ao sistema O', x', Y', tá? Ou seja, com relação a esse sistema aqui, a equação reduzida da parábola, ela é dada desta maneira, tá? Então, observe que nesse caso, o eixo com relação ao sistema x', O', Y', o eixo da parábola era o eixo y', tá? Então, se é o eixo dos y, a equação ela tem característica x² igual a 2py, como nesse caso é o sistema x', O', Y'. Então, a equação é x' quadrado igual a 2py'. Não vão confundir isso aqui, pessoal, com 12, tá? É porque, na verdade, eu deveria ter colocado esse linha aqui embaixo, acabei confundindo. Como na nota de aula já estava aqui em cima, aí eu preferi manter. Mas, olha, x' ao quadrado é igual a 2py', tá? Essa equação reduzida da parábola,
quando a parábola está centrada na origem, certo? Quando a parábola está centrada na origem. Só que observe que, ou seja, esse ponto aqui, P, com relação a esse sistema aqui, ele tem componentes qual? X', Y', certo? Com relação ao sistema X', O', Y'. Tá aqui, ó, X', Y'. Então, por isso que a nossa equação, ela não está em função de X e Y, ela está em função de X', Y', certo? Então, eu tenho a equação da parábola, a equação reduzida da parábola, com relação a esse sistema. Mas o meu objetivo, na verdade, não seria esse. O meu objetivo, em verdade, seria obter a equação da parábola com relação ao sistema X, O, Y. Mas, se você for recordar as equações da transladação de eixos, a gente pode sair desta equação e chegar numa outra equação com relação a esse sistema, certo? Como a gente faz isso? Basta você notar que, por exemplo, aqui você tem as componentes do ponto com relação ao sistema X', O', Y'. Se a gente for pegar esse ponto com relação ao sistema X, O, Y, ele tem componente o quê? Ó? X, Y, né? X, Y. Agora é o seguinte, como eu consigo escrever esse XY em função desse sistema de coordenadas? Aí basta você analisar aqui, ó, observe, o X é esse comprimento que vai daqui até aqui, certo? Daqui até aqui, a gente tem exatamente H, ó. E daqui para cá, a gente tem exatamente esse comprimento X'. Então, a gente tem que X, na verdade, é H mais esse comprimento que é X'. Então, X é igual a H mais X'. Um pensamento análogo, você observa que aqui esse comprimento todo é HY, tá? Só que Y, ele pode ser calculado como K, que é a componente do vértice, tá? Mais essa distânciazinha pequena aqui, que é Y', tá? Então, pessoal, usando essas relações, ó, X', se você olhar aqui, ó, X é igual a H mais X'. Então, X' seria X menos H. A mesma coisa para cá. Y é igual a K mais Y'. Isso significa que Y' é Y menos K, certo? Aí você usa essas duas equações e substitui aqui, certo? Você substitui aqui, ó. No lugar de X', eu vou colocar quem? X menos H. No lugar de Y', eu vou colocar quem? Y menos K. Então, eu obtenho, usando essas relações de transladação do eixo, eu obtenho essa equação, tá? Que é a equação da parábola na forma padrão, tá? É a equação na forma padrão da parábola de vértice centrada exatamente nesses pontos, HK. Ou seja, e o eixo da parábola é paralelo ao eixo dos Y, tá? Então, pessoal, essa é a nossa nova equação que descreve a parábola. E observe que, por exemplo, se você pegar o vértice da parábola, exatamente, por exemplo, se vértice igual, que é HK, né? Igual a origem, 0, 0. Então, aqui, ó, dá 0, aqui é 0, e você volta para aquela equação original, que é x² igual a 2py. Ou seja, no fundo, quando você tem o vértice centrado na origem, você está num caso particular desta equação, ou seja, o caso geral é que você leva em consideração qualquer vértice, que é esse daqui. Então, a equação, na sua forma padrão da parábola, é dada por essa equação. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Mas observe, pessoal, quando a gente estava falando lá da parábola centrada na origem, né, você está aqui, aí, por exemplo, assim, então o foco, ele estaria sobre o eixo do Y, né? O foco ele teria componente o quê? Ó, observe, se ele está sobre o eixo Y, então x é 0. O foco teria componente 0 e uma distância aqui que eu chamei de P sobre 2. Tá? E a diretriz, ela cortaria, né, o eixo Y, é uma reta constante em relação a Y, tá? Cortando exatamente o ponto aqui no ponto 0 menos P sobre 2. Então, a equação da elipse seria Y igual a menos P sobre 2, certo? Menos P sobre 2. E como a gente ficaria neste caso? Observe, pessoal, o foco é o valor que vai estar sobre o eixo Y', né? Ou seja, no eixo da parábola, né?
E se ele está sobre esse eixo y', e esse eixo y' ele corta o eixo do x exatamente em h, ó, então é constante aqui. Então o x desse eixo é constante. Então as componentes desse foco vai ser o x, h. E o y? O y seria, por exemplo, esse valor bem aqui, né? Esse valor bem aqui. Só que você observa que esse y ele poderia ser dado como a soma de k, que vai até aqui, mais esse comprimento aqui, que é do vértice até o foco, que a gente denomina de P sobre 2, certo? Então, o foco, na sua fórmula geral, né, com relação ao sistema x ou y, ele pode ser dado dessa forma, olha. Quando o eixo da parábola for paralelo ao eixo do y, tá? Então, o foco ele vai ser dado com h, vai ter componentes h e k mais P sobre 2, k mais P sobre 2. Então, essas vão ser as componentes do foco. E a diretriz, pessoal? A diretriz, a gente pega esse comprimento aqui que a gente chama de P sobre 2 e joga para cá, né? Ou seja, a reta que vai cortar exatamente aqui, a reta que corta exatamente aqui, né, que é a nossa diretriz, ela tem exatamente essa mesma distância daqui para cá, a mesma distância, certo? Então, por exemplo, aqui é a reta cujo y, né, é quem? O y ele é constante exatamente nesse ponto. Mas como a gente pode calcular esse ponto? Observe que daqui até aqui é k. Ou seja, daqui até aqui é k. Aí eu subtraí P sobre 2. Então, o y ele vai ser k menos P sobre 2, que vai ser a nossa diretriz, certo? A nossa diretriz na sua forma geral. Então, esses comentários aqui, pessoal, com relação à diretriz e o foco, eu nem fiz na minha nota de aula, certo? E eu chamo a atenção de vocês para isso, para que vocês não se percam, tá? O foco, na sua forma geral, ele tem essas componentes. E aqui no caso, a gente volta novamente para o caso em que se o verso fosse 0, 0, então ficaria 0 e P sobre 2. Ou seja, a gente volta para o caso que a gente já tinha estudado antes, tá? E a mesma coisa para a elipse, né? Quer dizer, para a diretriz, se o verso fosse 0, 0, esse k é 0, ficaria y igual a menos P sobre 2, que era o que a gente já tinha visto antes. Então, fixem esses dados, tá? Perfeito, pessoal. Então, a gente já tem a nossa equação geral, a gente já tem a equação do vértice, quer dizer, a equação da diretriz, e já temos também os nossos componentes do foco, tá? E o segundo caso é quando o eixo da parábola é paralelo ao eixo do x, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter essa situação, ó. Tá aqui o nosso sistema x, o, y. Aí nós temos o nosso vértice e o eixo da parábola é paralelo ao eixo x. Então, a nossa parábola vai estar assim, certo? Nesse sentido. E aí, pessoal, a gente ia proceder de forma análoga, como eu expliquei anteriormente. O que ia mudar? Ia mudar que quando a gente fosse fazer essa comparação aqui, né, com a parábola centrada na origem, como o eixo seria o y, o eixo x, né? Então, a nossa equação aqui, que a gente ia comparar, em vez dessa, né, ela se tornaria o quê? Ela ia acabar se tornando y' ao quadrado igual a 2p x', certo? Essa seria a nossa equação quando a gente muda o eixo da parábola, certo? E aí eu ia usar novamente essas relações aqui de transladação e obter a equação geral dessa fórmula, ou seja, o y', ele pode ser escrito dessa fórmula, y menos k, né? Então, a equação ficaria y menos k quadrado igual a 2p x', que só que x' é x menos h. Então, a gente tem a nossa equação na sua fórmula geral, para quando o eixo da parábola ele for paralelo ao eixo do x. É dada dessa forma, certo? Perfeito. E, novamente, a gente faz aquela observação que eu já fiz para você, né? Se o vértice da parábola for exatamente a origem, então a gente recupera a nossa equação, né, que a gente já estava estudando no vídeo anterior, que é a parábola centrada na origem, que é o caso particular visto na sessão anterior. E só para observar como ficaria, né, a questão do foco nesse caso e a questão da diretriz, né? Porque observe, a gente tem exatamente aqui o foco, ele vai estar sobre esse eixo aqui x', que é paralelo ao eixo x, e
Quais as componentes? Se eles têm essa componente x', que é exatamente aqui, cuja x' ele corta o eixo y exatamente nesse ponto H, então ele vai ser meio que constante aqui, né? A componente y do foco é constante igual a k. Observe, é constante igual a k. E a questão do y, ou seja, quer dizer, o valor de x, né? Seria o valor aqui, que a gente projeta exatamente nesse ponto com relação a x, seria exatamente esse ponto aqui. Só que como a gente pode calcular esse ponto? Observe, daqui até aqui, a gente tem exatamente um comprimento o quê? H, que é exatamente a primeira ordenada do vértice, certo? A ordenada não, a abscissa do vértice, certo? H. E aí eu somei mais essa distância aqui, que a gente considera que é P sobre 2, desde o início, tá? A distância do vértice até o foco a gente chamou de P sobre 2, certo? Então, essa componente aqui, a abscissa do foco, ela vai ser essa soma aqui, ó, H mais P sobre 2. Então, no geral, o foco, ela tem essa componente, tá? Vai ter essas componentes. Eu vou pegar o H, que é exatamente H e K, que é exatamente as componentes do vértice, e no caso aqui na abscissa somo P sobre 2. Tá? Então o objetivo era encontrar esse P. E a questão da diretriz, pessoal, como é que funciona? Por exemplo, a diretriz, né? Ela vai ser uma reta aqui paralela ao eixo Y, certo? Paralela ao eixo Y, onde a gente pega essa distância daqui até aqui, né? Que é P sobre 2, e projeta para cá, né? Menos P sobre 2 no caso. Essa distância daqui até aqui é a mesma coisa. Então, observe, como é que a gente pode obter essa equação aqui da diretriz? Observe que, nesse caso, o x, qualquer ponto que eu pego nessa reta, que é a reta da diretriz, ela tem uma característica. Qual é a característica? O x é constante, né? O x vai ser todo o tempo esse ponto aqui. Ou seja, esse x, o y varia e o x está fixo. Só que qual é esse ponto? Observe, daqui até aqui é H, e eu peguei e subtraí menos P sobre 2. Então, a equação da diretriz na sua fórmula geral, ela tem essa equação, é x igual a H menos P sobre 2. Então, como eu já disse nos vídeos anteriores também, pessoal, para vocês não se perderem, façam uma tabela com esses dados, tá? Tanto quando está na origem, quando não está, como é o foco, como é a diretriz, tá? Se está sobre o eixo do x, se está sobre o eixo do y, dá para você fazer uma tabela com todos esses dados, e aí, tipo, você vai ter, de forma bem precisa, a equação geral, as componentes do foco, a equação da diretriz, tá? Faça essa tabela, eu não fiz, deveria ter feito para ficar bem mais compactado o estudo, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Vamos a um exemplo, tá? Bem, o nosso objetivo é determinar a equação da parábola de vértice, tá aqui, ó. O vértice da parábola é 3 menos 1, sabendo que y menos 1 igual a 0 é a equação de sua diretriz. Bem, daqui a gente já tira aqui, né? A equação da diretriz é y igual a 1. Só que observe, essa parábola aqui, ela não está centrada na origem. Mais precisamente, o vértice da parábola é 3 no x menos 1 no y. Então, está aqui o vértice, ó. 3 menos 1. Esse é o vértice, certo? Perfeito. Aí, vamos dar com relação à diretriz, tá? Observe, como a diretriz, ela é y igual a 1, então, é claro que o eixo dessa parábola tem que ser paralelo ao eixo do y, certo? Porque não poderia ser assim, por exemplo, né? Senão, a parábola ia acabar cortando a diretriz, certo? Então, não dá. Então, é claro que a parábola, o eixo da parábola, tá? Que é esse aqui. O eixo da parábola, ele vai ser paralelo ao eixo dos y. Então, a gente está no primeiro caso aqui que a gente estava estudando, certo? O primeiro caso, que é esse daqui. E a gente sabe que a equação geral é dessa forma, e mais a questão da diretriz, como a gente estudou aqui, ó, ela tem equação geral dessa forma. O meu objetivo é encontrar P. Como eu tenho a equação da diretriz, eu posso comparar essa equação com a outra
que é nos dada, y igual a 1, né, que é dado lá, e encontrar o valor de P. De que forma? Observe, a equação geral, no caso dessa diretriz, ela é dada dessa forma, né? Y igual a K menos P sobre 2. Só que por aqui, né, a gente sabe que o Y é 1. Então, meio que a gente pode comparar aqui, né? No lugar do Y, a gente coloca 1, e aí você fica 1, e o K é o valor é a componente do verso, né? No caso aqui, esse valor aqui, né? Aqui, HK, certo? Então, o K é menos 1. Então, como é que você tem, pessoal? Ó, você, no lugar do Y, você coloca 1, no lugar do K, você coloca menos 1, fica menos P sobre 2. O que vai gerar isso daqui para você, ó? Você passa o menos 1 para cá, vem mais 1, né? Então, você tem exatamente que P sobre 2, você tem que menos P sobre 2 é igual a 2, da onde você tira que P sobre 2 é igual a menos 2, certo? Ó, 2, aí multiplica por menos 1, fica que P sobre 2 é igual a menos 2. E da onde você tira que P é igual a menos 4, que foi o que eu fiz aqui, ó. P sobre 2 é igual a menos 2, o que implica que P é igual a menos 4. Como P é negativo, a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo, certo? Perfeito. E uma vez que eu descobri o P, e lembrando que a equação geral dessa parábola, ela tem essa fórmula, né? É x menos h ao quadrado igual a 2p y menos k. O k eu tenho, o h também, né? O h e o k eu tenho. E eu acabei de descobrir quem é o p, certo? Eu acabei de descobrir quem é o p. Então, eu já tenho todos os parâmetros em mão para me escrever a equação geral da parábola, né? Ou seja, você substituindo esse p igual a menos 4 na equação exatamente, e o h e o k também, né? Ou seja, ó, fica x menos h, então é x menos 3, né, ao quadrado, igual a 2 vezes o p, que é menos 4, vezes y menos k, né, só que o k é menos 1, então fica y menos 1. Então, da onde você vai tirar aqui, ó, desenvolvendo esse quadrado, vai ficar quadrado primeiro, x quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá menos 6x, mais o quadrado do segundo, que vai dar 9. E aqui, ó, vai ficar o quê? Que vai dar y mais 1, né? Mais 1. E aí aqui vai dar menos 8. Aí vai ficar menos 8y menos 8, certo? E da onde a gente pode passar tudo só para o membro igualar a zero. Então, você tem que dar x quadrado menos 6x, pega esse menos 8y, joga para cá, vem mais 8y, e pega esse menos 8 e joga para cá, vem somando com 9, que vai dar 17, igual a zero. Então, essa é a equação da parábola, neste caso, tá? Lembre-se, note que eu levei muito em consideração para me descobrir o valor de P, exatamente essa equação aqui geral da diretriz, tá? Perfeito. O exemplo 2, pessoal, ele pede para mim determinar o vértice, né? Determinar o vértice, o foco e a equação da diretriz da parábola. Ou seja, ele está me dando a equação da parábola, igual como está aqui, e ele está me pedindo para mim determinar exatamente o vértice, o foco e a equação da diretriz da parábola. Então, neste caso, pessoal, seria interessante a gente descobrir quem era o valor de P, quem era o valor para mim descobrir o vértice, quem é H, quem é K. Então, para mim fazer isso, é natural esperar que eu escreva essa equação de acordo com a sua forma padrão, ou seja, dessa fórmula, ou da outra forma, a gente não sabe muito bem ainda se o eixo da parábola é paralelo ao eixo x ou ao eixo y, tá? Então, observe, como é que a gente vai fazer? Ó? Note que, desta equação, eu posso agrupar que depende de y, né? Y² mais 6y, e jogo que depende de x para o outro lado, 8x menos 1. Então, aqui já dá uma ideia de que essa equação vai ter o y, a expressão do y ao quadrado, né? Então, se a expressão do y está ao quadrado, então essa parábola vai ter... o eixo da parábola vai ser paralelo ao eixo do x. A gente vai ter uma expressão geral dessa forma, certo? Perfeito. Então, observe, mas aqui a gente tem exatamente, pessoal, o quadrado, né? O quadrado de uma diferença. Então, seria necessário
que nesse termo aqui eu completasse esse quadrado para que ele ficasse o quadrado da soma, o quadrado da diferença, certo? Então, como eu vou fazer isso, pessoal? Observe. Aí vem uma ideia que a gente vai usar muito nesse estudo, que é a ideia de completação de quadrado, né? Ou seja, o quadrado da soma, na sua fórmula geral, ele tem essa cara aqui, né? Ou seja, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, onde o primeiro é y, o segundo é q, nesse caso, tá? É q. Então, observe que eu já tenho aqui o y ao quadrado, né? Perfeito, então eu já tenho o quadrado do primeiro. E aí eu queria saber quem seria esse quadrado do segundo. E eu tenho aqui a expressão que está me indicando exatamente esse valor, 2yq. Porque o valor que aparece aqui no meio, ele era caracterizado pelo produto de 2 vezes, né, o primeiro pelo segundo. Então, no fundo, pessoal, observe que eu poderia descobrir quem é Q comparando essas duas expressões aqui, certo? É dessa forma que eu faço para me determinar quem é o segundo termo do quadrado. Eu, pelo menos, né? Não sei os demais. Mas, observe, se eu comparar exatamente essa parcela aqui com essa segunda parcela, como essa parcela aqui depende de Q, eu consigo descobrir quem é Q. E observe que esse valor que está aqui, ele está fazendo o papel de 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, eu quero descobrir quem é esse segundo. Então, eu vou comparar, é o que eu estou falando aqui, ó, comparando termos. Eu vou comparar exatamente 2yq igual a 6y. Eu estou chamando de q esse segundo, tá? Então, o y vai acabar se cancelando aqui. E eu tenho aqui 2q igual a 6. Passando 2 dividindo, fica q igual a 6 sobre 2. Então, eu descubro quem é 3. Quem é o q, tá? Quem é o q. Então, e observe que dá certo, né? Quando você for fazer 2 vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, que é 3, vai dar 6y. Ou seja, você encontra exatamente esse valor, certo? Então, eu já sei quem é Q. Para mim completar esse quadrado aqui, eu precisaria somar esse termo, tá? Porque eu já tenho esse, que é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Para mim completar esse quadrado aqui, eu precisaria somar esse termo, que é Q quadrado. Como o Q é 3, então eu preciso somar exatamente em ambos os membros da desigualdade 3 ao quadrado, certo? Então, ó, é isso que eu vou fazer. Eu vou usar essa expressão que eu já tinha aqui, né? Usando essa expressão. E aí, o que eu fiz? Observe, eu somei 3 quadrados de um lado e somei 3 quadrados no outro, que é 9. Não alterei nada, porque eu somei o mesmo peso em ambos os lados, tá? E aí, eu já tenho que isso daqui, ele pode ser escrito como o primeiro mais o segundo ao quadrado, ou seja, quadrado do primeiro, que é y quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá CY, mais o quadrado do segundo, que dá 3 quadrados, certo? Então, isso daqui eu escrevo como se fosse a soma, o quadrado da soma. E aqui, quando eu fazer essa soma de menos 1 mais 8, vai dar 8, certo? Colocando o 8 em evidência aqui, eu obtenho exatamente essa expressão que está na forma padrão. Ou seja, a equação dada está na forma padrão. Logo, temos, comparando com essa daqui, ó, comparando com essa equação, que é a forma geral, né? A forma padrão no geral, digamos assim, a gente já consegue identificar alguns pontos aí. Por exemplo, quem é que está fazendo o papel de K aqui? Ó, como aqui é menos, então eu poderia escrever isso aqui, menos 3, né? Então, quem está fazendo o papel de K é menos 3, tá? Para ficar certo, K é igual a menos 3. Quem é que está fazendo o papel de H? A mesma história, eu poderia escrever isso aqui, menos 1, tá? Então, fica x menos um número. Quem é esse número? Que é menos 1. Então, H é menos 1. E a gente já sabe que o 8 está fazendo o papel desse 2P, né? O 8 está fazendo o papel desse 2P. Então, 2P é igual a 8, de onde você tira que P é igual a 4. De onde você tira que P sobre 2 é 2. Como ele queria o vértice, a gente já sabe que o vértice, as componentes do vértice é HK, né? Então, o vértice é menos 1, menos 3. As outras coisas que ele queria era a equação, o foco e a equação da diretriz, né? O foco e a equação da diretriz. Então, o foco, como é que ele vai se dar, pessoal?
lembra lá, como eu falei, ó, na sua fórmula geral para o foco, bem aqui, ó, o foco ele tem essa expressão, H mais P sobre 2, K, H mais P sobre 2K, H mais P sobre 2K, tá? P sobre 2 é 2 e o H é exatamente menos 1, então ficaria 2 menos 1, 1, aqui, ó. E aqui K, que é menos 3, né? Essas componentes do foco, certo? E a diretriz, ela tem equação na sua fórmula geral como, ó, x igual a H menos P sobre 2. X igual a H menos P sobre 2. Então, quando eu for fazer x igual a H, que é menos 1, né? Menos 1. Menos P sobre 2. P sobre 2 é 2. Então, ficaria x igual a menos 3. Certo? Então, pronto, pessoal. Eu já descobri quem é o nosso foco e quem é a nossa equação da diretriz, tá? Se você quiser fazer o gráfico, fique à vontade, né? Com essas informações você já consegue, né? Porque você já tem exatamente o vértice, que é menos 1, 3, né? Você tem exatamente o foco aí, você já sabe que ela o eixo da parábola é paralelo ao eixo X, né? Então, aí vai ter basicamente essa característica, certo? Perfeito, pessoal. Então, o nosso vídeo fica por aqui, né? Desses vídeos. Eu espero que vocês tenham entendido toda essa parte aí.